dividido áreas, mas tá bastante encalacrado ali, que é onde joga o Paquetá, que está sendo pretendido pelo Flamengo. Põe na tela aí o que o Mauro postou no blog dele agora. Alvo do Fla, Paquetá terá corte de 50% do salário se o West Ham for rebaixado. O que me parece uma notícia ruim para ele, claro, se ele continuar lá, mas positiva para o Flamengo. Afinal, o Flamengo vai oferecer um salário maior para ele, ele vai voltar para o Brasil, vai jogar num time que vai ser campeão e por aí. Mauro. Essa informação foi trazida ontem pelo setorista do West Ham no The Athletic, o Sean Thomas, né? E aí eu conversei com algumas pessoas para saber se isso é... Ele escreve no texto dele que todos os jogadores têm essa cláusula. Eu falei, vamos checar se o Paquetá também tem essa cláusula. De repente não tem. Tem. O Paquetá tem a cláusula. Todos eles têm. É padrão. Contratou o Tirone para ser centroavante do West Ham. Ó, tá, assina o contrato aí, ó. Se for rebaixado, você vai ter um corte de metade do seu salário para jogar a segunda divisão. Se o cara saia, né? Porque tem essa situação também de jogadores que você acaba tendo que liberar para você se adequar à sua realidade. Até para fazer dinheiro, né? Vender alguns caras para você fazer um caixa, ceder, emprestar e tal, para fazer a coisa andar, porque é um campeonato de um nível técnico mais baixo. O West Ham caiu 2 vezes nesse século e nenhuma das 2 subiu direto. Teve que jogar aquele playoff e jogar aquele jogo no Wembley. É engraçado isso, né? Porque quando ele cai, ele é um time grande da segunda divisão, né? Mas ele sofreu para subir. Subiu ambas as vezes, mas com dificuldade. Então tem esse detalhe. As pessoas que estão participando da negociação, tal, o staff do jogador, acreditam que é muito mais viável, de fato, que seja acertado algo agora para o meio do ano. Ele está lesionado. Me passaram essa informação porque ele estava jogando com infiltração. E tem uma sequência pesada de jogos aí, que eu até coloquei no blog, não sei se a gente consegue mostrar, mas tem uma sequência pesada de jogos que vai até o final A janela inglesa fecha 2 de fevereiro. A brasileira, 3 de março. Então, até 2 de fevereiro, os ingleses podem contratar. Mas eles podem vender até 3 de março para o time brasileiro. Então, o Flamengo teria até 3 de março para trazer um jogador. Até lá, dependendo do desempenho do West Ham, do Nottingham Forest, que é o time que está logo acima, e do Leeds United, que vem logo depois do Nottingham Forest, se esses times pontuarem razoavelmente e o West Ham tomar muitas pancadas, essa distância que é de 7 pontos hoje, dele para o primeiro, para o último entre os que estão fora do rebaixamento, que é o Forest, se ela aumentar muito, isso pode, evidentemente, colocar o time numa situação, já deu, a gente vai cair, não tem jeito. Né? E pode até ficar menos complicada a negociação. Então, para o torcedor do Flamengo que quer o Paquetá, o conselho é seque fervorosamente o West Ham United, a partir de sábado contra o Tottenham. Eles jogam contra o Tottenham fora de casa, depois recebe o Sunderland, que vem da segunda divisão, mas faz ótima campanha. Depois visitam o Chelsea. A última partida é contra o Liverpool fora de casa. Tem um jogo com o Burnley. Tem a lista aqui. O Burnley, que é o time que vem logo abaixo, ou seja, é um confronto direto. Tem o Burnley, fora de casa. São vários jogos chatos que o West Ham tem. Se continuar nessa pegada atual, vai perder muito ponto, vai pontuar pouco. Se os outros pontuarem muito, a diferença que é de 7 pode ir para 12, 13, 15, sei lá quantos. E aí pode chegar no dia, sei lá, 28 de fevereiro, perdendo para o Liverpool eventualmente. Os caras falaram, já deu, precisa começar a pensar na outra temporada. Tem outro jogador lá interessante, que é o Tati Castellanos, o argentino, que estava na Lazio, que o Flamengo tentou na janela passada, nessa nem fez proposta, porque o jogador já tinha deixado claro que não queria voltar para a América do Sul, e tinha interesse do West Ham e tal, que pode ficar nessa situação. Também, um atacante que o Flamengo queria contratar, que no meio do ano vai jogar a segunda divisão, 6 meses de clube, ou vai ser emprestado ou vendido. Então, vão surgir oportunidades interessantes nesses times que poderão ou deverão ser rebaixados lá na Inglaterra. Mas o Paquetá, se for bem sucedida a tentativa do Flamengo, é muito mais factível imaginar no meio do ano. O que eles acreditam? A gente pode acertar alguma coisa agora para o meio do ano. Ele vai ter que fazer alguma coisa pelo clube. E tá certo também, né, gente? Ele tem um contrato com o clube. Então o clube, cara, ajuda a gente a tentar sair da segunda divisão, a gente tentar escapar. Depois é outra história, a gente pode negociar e tal. Então eu imagino que se o Flamengo for bem sucedido nessa negociação, pode ser até que mude, mas a tendência, pelo menos hoje, é um acerto agora durante essas próximas semanas, dias, enfim, mas para ele terminar o compromisso dele com o clube até o final da temporada, e no meio do ano ele deve ir para a Copa do Mundo, ele se apresentaria à seleção brasileira, depois da Copa ele joga no Flamengo. Mas é uma negociação bem difícil porque o time precisa do cara, o cara é titular do time, pô. Entendeu? Como é que você abre o jogo? E como é que você contrata alguém nessa situação? Vem jogar aqui, vocês estão com o pé na segunda divisão, pô.
Ainda querem cortar 50% do meu salário. Mas aí entra naquilo que eu falei. Exatamente, o Casão falou. O Paquetá passou pelaquela acusação de interferência, aposta de cartão amarelo, lá. O time ficou com o cara. Isso. O time apoiou o cara. Exatamente. O cara continuou jogando lá. Ele não era convocado aqui para a seleção brasileira por questões de decisão da própria CBF, mas lá ele continuou jogando. O time não jogou ele para o canto. Né? Se ele vier para o Flamengo no meio do ano, como o Mauro falou, é uma escolha dele. Vai diminuir o salário 50%, não está a fim de jogar a Série B, o Flamengo um puta time. Beleza, é uma escolha. Mas largar o time dele agora e vir pro Flamengo é muito ruim para a imagem dele. Vai ser muito ruim não é só para ele, porque interfere em todos os brasileiros. Porque lá, os caras ficam... Quando eu fui para Itália, nos anos 80, o papo que tinha lá era o seguinte: puta, contratou um jogador brasileiro, é difícil, os caras ficam com saudade. Joga um ano aqui, quer voltar. Joga um ano, quer ir embora. Tinha direto saudade isso. Do feijão. Era direto esse papo, era direto. Eles contratavam uruguaio, eles contratavam estrangeiro. O brasileiro chegava de 1, de 2 por ano, por causa desse papo. E aí, um comportamento, vamos supor, agora, sair de lá agora e deixar o time que tá caindo na mão, porra, vai ficar ruim pra imagem do Paquetá. E os outros times vão assim, tá vendo? A gente vai contratar brasileiro, é um problema. A gente nem sabe, sul-americano na realidade. A gente não sabe se o cara vai cumprir o contrato, se na primeira dificuldade vai querer ir embora. Então, tem que se pensar bem. Eu acho que o Mauro está certo nesse pensamento do raciocínio dele, porque o time eu acho que não vai querer liberar o cara agora. Pô, paga pra cacete, me ajuda a gente a sair daqui. Aí os caras podem até fazer um acordo, ó. Se a gente cair, não vai ter problema, a gente negocia, mas fica aí pra tentar ajudar. Como disse o Mauro. Mas tem um ponto, cai o orçamento, tem a questão do paquetado, do salário, mas o ponto para mim que chama atenção, até na comparação com a área, a diferença é o Paquetá. Sai do West Ham no meio do ano, caso isso aconteça mesmo, com um belo mercado. Tottenham está de olho nele, o City estava de olho nele até outro dia, diferente do Arias no caso. Então acho que mais do que tudo isso, tem, lógico, a vontade do jogador e tal, mas o dono, até estava ouvindo a história, né? O dono do West Ham é um torcedor fanático. Um Pedrinho BH do West Ham. Um Pedrinho BH, é até curiosa a história, ele tem vem o dinheiro da indústria pornográfica e tal, enfim. É um figurão lá do torcedor do West Ham e que não quer que o Paquetá saia de jeito nenhum, ok. E além disso ele tem essas propostas altas, então pode ser que nessa questão o Flamengo tenha concorrência, né? Tenha que falar, pô, tá bom, vou igualar a proposta do Tottenham. Não sei. Enfim, tem esse pontinho também para olhar como vai ser no final da temporada, mas eu concordo com o Mauro, com o Casão, eu acho que meio do ano, e até sob o ponto de vista do Flamengo, não é uma necessidade assim, nossa, o Flamengo precisa muito do meio de campo para este começo do ano. Dá para segurar até o meio do ano e aí pega o Paquetá, como pegou o Jorginho no ano passado, no meio do ano, que é um baita reforço se o Paquetá realmente for contratado. Enfim, as histórias, né, que a gente tá falando do Arias agora, são meio parecidas. O Mauro também falou, talvez pro Palmeiras, não sei se vai contratar o jogador, mas talvez no meio do ano a coisa fique diferente. O time vai cair, o salário do cara, sei lá, pode cair também. O orçamento do time, talvez o time não queira ficar com o cara. Ofereceu 20 pro Fulham no Andreas. O Fulham disse não. 6 meses depois pagou 10. Exato. Exatamente. É que às vezes muda até o patamar do jogador, né? O caso do Andreas, ele era titular. Quando vai começar outra temporada, ele não é mais titular. Uhum. E aí o que acontece? Ele perde valor pro próprio Fulham. E o Palmeiras conseguiu comprar pela metade do preço. O Arias pode terminar a temporada em alta, pode terminar em baixa, pode terminar no banco. Entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade também. Melhorar, não tem muito como melhorar, que ele joga todos, né? Ele é titular na maioria dos jogos. Mas ele pode perder posição. O Paquetá é a mesma coisa. Quer dizer, o jogador pode perder valor também, dependendo do que acontecer. Especialmente num time que está numa draga dessas. Os dois estão numa situação muito